A gente tem falado pouco aqui sobre o Oriente Médio, né? Parece que sumiu um pouquinho do noticiário. Mas a gente tem que trazer, porque nos últimos dias a situação por lá se complicou bastante. Quem vai explicar melhor pra gente o que anda rolando é a Ad Ferreira, aqui no Plantão do Meteoro. Então, Ad, parece que está envolvendo cada vez mais países nesse conflito aí. Explica pra gente. Olha, amiga, você me fez uma pergunta antes da gente entrar no ar, que ela tá na minha cabeça até agora, né? Como você se sente noticiando que pode ser a Terceira Guerra Mundial? Eu não sei explicar, só sei que essa pergunta martelou na minha cabeça agora, porque agora a gente tá vendo aí o conflito já não apenas na faixa de Gaza, um pedaço do sul do Líbano, um pouquinho ali na Cisjordânia. A gente tinha a Síria também. Da outra vez que a gente falou sobre Oriente Médio, eu falei que a última frente seria o Irã. E cá estamos, né, para noticiar hoje. Quase 200 pessoas morreram hoje, agora há pouco, um pouquinho antes da gente gravar, num ataque terrorista no Irã, que foi assim que as autoridades iranianas classificaram o que aconteceu, tá? Foram duas bombas, perdão, que atingiram aí um cortejo, tá? Uma cerimônia de pessoas que estavam aí lembrando dos 4 anos do assassinato do Soleimani, né? Foi assassinado pelos Estados Unidos por um drone norte-americano no aeroporto de Bagdá. Aí mais de 200 pessoas também ficaram feridas nesse ataque. Segundo aí a agência Tasnim, lá do Irã, que é ligada à Guarda Revolucionária do Irã, tá? 2 bombas escondidas em pastas foram detonadas. Tá, uma a cerca de 700 metros do túmulo do Soleimani. Vou botar o vídeo aí. As pessoas. Tava lotado, tá? Era um cortejo assim, ó, lotado. Pode ir. Nenhum grupo ainda reivindicou, tá, os ataques, mas aí já o Irã já está apontando para Israel. E por conta disso, o Hamas também paralisou as negociações com Israel. E também por causa de uma outra situação que aconteceu ali no Oriente Médio. Ontem o Israel teria realizado, tá? Quem culpa Israel por esse ataque é o primeiro-ministro do libanês. Tá? Foi um ataque em Beirute, matou Saleh al-Aruri, número 2 da ala política do Hamas, e também é acusado de ter envolvimento com assuntos militares, e a morte dele gerou protestos também. Se puder botar o videozinho dos protestos. As we always say, one leader is going, more leaders is coming. So this is not the end, and if they killed one of the leaders, more leaders and more Palestinians will take the flag and will continue the fighting against this occupation. Ele está dizendo que se mesmo se matarem um líder, os palestinos vão seguir lutando, outros líderes vão se levantar.
Palestine will be free, whatever they did, whatever they done. Aí, ó, os líderes do Hamas estavam organizando uma reunião nesse prédio em Beirute quando ele foi atingido. 7 pessoas mortas. 7 pessoas foram mortas. Aí o Al-Aruri, pra vocês verem, ele acredita-se que ele fundou o braço militar, né? A culpa está caindo em Israel, mas não, Israel diz que não toma responsabilidade por isso. It should be clear, Israel has in the past, of course, dealt with terrorists when they're in foreign countries. Terrorist commanders involved in killing Israeli civilians, anyone involved in the October 7th massacre is a legitimate target. Ele está dizendo que mataram terroristas, vão focar em terroristas e todo mundo que estiver envolvido aí no planejamento do atentado de 7 de outubro de 2023. There's a sense that they can kind of weaken the Palestinians and eliminate their leaders and keep them kind of defeated and divided. But you know, we've seen that those policies, those violent policies, haven't worked in suppressing Palestinians' general desire for freedom from occupation. Daí ele falou. Isso aí um professor, ele fala sobre direito, né? Ele tá falando que Israel, né, sempre teve essas atitudes um pouco mais repressivas e apesar disso, o desejo dos palestinos de serem livres, de terem seu próprio país, não diminuiu. E ele tem uma certa razão, Sofia, e até a fala dele é um alerta, acho que já pode dar é um alerta porque esses grupos terroristas, eles surgiram, principalmente no Oriente Médio, à sombra de uma vontade de sair desse colonialismo, né? E a gente está falando em relação também aos países do Ocidente que tiveram colônias ali no Oriente Médio, né? Então fica meio difícil, né? Você pedir para essas pessoas terem calma quando elas foram mortas, suas famílias foram oprimidas durante todo esse tempo. Mas ao mesmo tempo, né? O que grupos terroristas fazem é atrocidades o foco em civis e talvez pessoas que nem tivessem esse tipo de noção do que está acontecendo ou até de ideologia. Não digo todos, mas eu tenho certeza que não é todos que têm uma noção do que acontece ali, né? Então, há aí uma dualidade muito grande que o mundo precisa perceber que certas atitudes têm gerado reação violenta de volta. E se a gente quer terminar com essa reação violenta, a gente tem que acabar com a reação violenta nossa também. O quanto antes. Mas, enfim. Seguindo, porque infelizmente, amiga, as informações são muitas, perdão mesmo. Por quê? Porque agora o Irã entrou definitivamente, há poucos minutos antes da gente começar a gravar. Eu olhei o celular agora e a informação é o seguinte. A Brigada Al-Quds, o braço da elite da Guarda Revolucionária do país, afirmou que está atacando posições do exército de Israel na faixa de Gaza em operação conjunta com os soldados do Al-Qassam, que é o braço armado do Hamas. E no Mar Vermelho, os Houthis do Iêmen estão em confronto com as Forças Armadas desde aí, pelo menos o dia 31 de dezembro, com as Forças Armadas dos Estados Unidos. Segundo os Estados Unidos, os Houthis teriam tentado atacar um navio porta-containers da empresa Maersk e eles teriam impedido e atacado de volta os barcos dos Houthis e, segundo o grupo, 10 membros estão mortos ou desaparecidos, né? E a Maersk afirmou que pausou as navegações aí no Mar Vermelho por um tempo. O porta-voz dos Houthis disse que a tripulação foi atacada porque não atendeu às suas chamadas, e lembrando que os Houthis são apoiados pelo Irã. Então a gente tem agora oficialmente o Irã dentro desse conflito. Essa é talvez a maior preocupação que se tinha, né, que o Irã entrasse
nesse conflito fosse chamado ou forçasse uma entrada, né? Pois é, agora parece que o Oriente Médio inteiro já tá se envolvendo com isso aí, né? A questão vai ser quando a gente vai a gente vai ver o envolvimento de outros países já fora desse eixo, que daí realmente a coisa pode escalar muito rapidamente. Envolvimento os mais direto, a Houthis- gente já sabe que o negócio já começa a ficar um pouco mais direto do que era antes. Antes era envio de Exato. armas, envio de munição. Agora a gente tem as Forças Armadas dos Estados Unidos já lutando abertamente com os Houthis no Mar Vermelho, né? Então a gente tem aí uma situação bem complicada. E o Irã, a gente sabe muito bem como é que é a relação Irã e Estados Unidos. Então há uma preocupação grande. E quando tu fez a minha pergunta, a pergunta de brincadeira da possível Terceira Guerra Mundial, me bateu um pouquinho justamente por isso, porque o conflito começa a ser muito maior do que a gente ia imaginar que ia chegar e talvez está chegando a tamanhos que a gente temia lá em outubro que chegaria. Uhum. Exatamente. Mas enfim, eu tenho a impressão que a gente não vai parar de reportar sobre isso tão cedo. A gente ainda vai ter mais coisa para trazer aqui no Meteoro e é isso. Tem mais alguma informação? Eu espero não olhar o celular novamente nos próximos segundos para não ter novas informações. Não, eu tenho, Beleza. amiga. Acabei de lembrar de um agora. Ai, meu Deus. Acabei de lembrar de um, tá? O Canadá acabou de pedir para os seus cidadãos saírem do Líbano, tá? Por questões de segurança. Então a gente já tem aí. Já saiu do sul do Líbano, já foi para Beirute, a gente já tem sinalização dos países do Ocidente com preocupação de segurança dos seus próprios cidadãos dentro desse país. E, cara, Irã, Líbano, faixa de Gaza, Cisjordânia, Israel, Síria e por aí vai. Infelizmente, o número só tem aumentado e a gente segue acompanhando. Beleza. Então era isso. Aguardamos aí novas informações no futuro e tchau, tchau.